Louvado seja o Senhor. Deus tem muito mais para nós nessa noite. Como é maravilhoso estar diante do Senhor. Como é maravilhoso adorar ao Senhor, contemplar a beleza dEle e desfrutar dessa presença tão maravilhosa. Eu quero orar com você mais uma vez. Não tenho dúvida que hoje vai ser um dia especial para o seu coração. Já está sendo. Mas o Senhor, Ele colocou uma palavra nos meus lábios que eu não tenho dúvida que vai mudar muita coisa na sua vida, na nossa vida. Ora comigo agora pedindo: Deus, fala ao meu coração. Fala comigo de uma forma especial, de uma forma única, de uma forma onde eu te compreenda mais um pouco e melhor. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença, e mais uma vez, Senhor, te suplicamos, ó Deus, pedindo, ó Deus, fala ao nosso coração, Senhor. Fala a nossa vida, meu Pai. Transmita a Tua palavra ao nosso coração, meu Deus, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, de uma forma pela qual possamos entender o que o Senhor tem para nós, compreender a Tua palavra, compreender um pouco como o Senhor pensa, o Senhor espera para nós. Senhor, eu te peço que nessa hora, Senhor, o Senhor dê a cada um dos meus irmãos e irmãs sabedoria, entendimento, graça, unção, e para que a gente possa, meu Deus, compreender a Tua vontade, entender o Teu querer e assim crescer, Senhor. Crescer diante do Senhor de uma forma pela qual o Senhor espera de nós, de uma forma pela qual o Senhor anseia por cada um de nós. Sabemos que a Tua vontade para nós sempre será o melhor. E quantas são as vezes, Pai, que nós não entendemos direito o Teu querer, e por isso sofremos, e por isso muitas vezes padecemos, batemos cabeça, nos decepcionamos, porque muitas vezes não compreendemos direito o que o Senhor tem para nós. Mas nessa noite eu te peço, ó Deus bendito, derrama da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu temor sobre cada um dos meus irmãos e irmãs e fala aos nossos corações. Não permita com que nada roube esse momento tão sagrado, que é o momento pelo qual nós meditaremos na Tua palavra. Não permita com que nada tire a nossa atenção ou a nossa concentração. E pelo contrário, que as nossas mentes, elas estejam cativas a Ti agora. Que o nosso coração esteja totalmente voltado e aberto ao Senhor agora. E é assim que eu oro, Senhor, não somente por mim, mas por todos nós. E nessa oração, mais uma vez eu te invoco, meu Deus bendito, venha sobre nós. E derrama, meu Deus bendito, do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Essa semana estava pensando sobre a minha vida, sobre o tema que eu vou pregar hoje. E eu quero dizer para vocês que sobre o assunto pelo qual falarei hoje, eu ainda sou uma criança. Ainda me sinto como um bebê. O assunto pelo qual vou tratar hoje aqui, na realidade não vou estar pregando para vocês. Vou estar falando para mim, em primeiro lugar. Em primeiro lugar para mim. Então, é uma aula que eu fui presenteado por Deus e que não tenho dúvida que vai ser um presente para você também. Mas é uma aula que marcou muito a minha vida e vem marcando nessas últimas 2 semanas. Porque nessas últimas 2 semanas eu venho falando sobre conquistar a terra. Eu venho falando sobre ter essa perspectiva de sonhar além daquilo que os nossos olhos veem. E enquanto eu pensava nessa mensagem e refletia sobre as conquistas de Israel com Josué, Deus foi colocando algo no meu coração e foi dilatando, foi ampliando. E na semana passada, quando eu falei que há muita terra a ser conquistada, Deus me levou para um homem de Deus, que viveu alguns séculos depois de Josué, e que realmente foi um ícone para o povo de Deus. Tanto é que ele é até hoje uma das maiores referências do povo judeu. E Deus deixou ele como um ícone para que ele servisse como alento e esperança para aquilo que Deus iria fazer na plenitude dos tempos com Jesus. E Jesus realmente fez essa obra maravilhosa. E Jesus cita esse grande servo de Deus. E o Novo Testamento também vai dar a esse Filho de Deus um destaque especial, de que ele foi um grande conquistador. Enquanto eu pensava sobre tudo isso, meu coração foi muito inflamado, foi muito afirmado. E hoje eu quero então fazer uma síntese das últimas 2 mensagens e trabalhar num terceiro ponto, que tem tudo a ver com conquistas e com a maior de todas as conquistas. Com a grande conquista que um servo de Deus pode realizar. Então eu convido você, meu irmão, a ler alguns textos bíblicos comigo, e eu quero começar lendo aqui com você o texto que iniciamos há 2 semanas atrás, que é Josué capítulo 13, versículo de número 1. Josué capítulo de número 13, versículo de número 1. E depois nós estaremos lendo outros versículos também. Diz assim a palavra de Deus em Josué, capítulo 13, versículo 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Vamos ler agora Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Livro de Juízes, capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos.
Agora vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 16. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos de número 12 e 13. Primeira Samuel 16, versículos de número 12 e 13. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, fala poderosamente aos nossos corações e derrama do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava pensando sobre Israel e as conquistas. Eu estava pensando sobre Josué e estava pensando sobre as palavras de Deus a Josué. E enquanto meditava sobre tudo isso, nasceu uma incógnita no meu coração. Porque Deus disse para Josué: há muita terra a ser conquistada. Você já está velho, mas há muito espaço ainda a ser ampliado. Muitas terras a serem conquistadas. E assim que Josué morre, os homens clamam a Deus e diz: Senhor, quem há de guerrear por nós ou ir na nossa frente? E o Senhor responde de uma forma bem clara. Essa é uma pergunta muito linda, muito forte. Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Ou seja, Senhor, essas terras, quem vencerá elas? E o Senhor dá a resposta: a tribo de Judá vai na frente. A tribo de Judá tem que ir na frente. Passam-se muitos séculos, e num dado momento, depois de tantos altos e baixos na história do povo de Deus, Deus escolhe alguém, um simples garoto, pastor de ovelhas, e faz dele o maior conquistador de todos os tempos da história do povo judeu. Deixa eu dar um dado aqui histórico para vocês. As expansões de conquistas durante o período de Davi foram as maiores conquistas de todos os tempos do povo judeu. Enquanto existiu esse homem, esse garoto, esse pastor de ovelha, e depois que ele se tornou um soldado, e ele começou a lutar, e depois ele passa a ser um comandante, e depois ele passa a ser rei de Judá e de Jerusalém, as expansões do território de Israel se tornaram as maiores. Podem ver que até hoje os judeus eles tentam voltar às conquistas do rei Davi. Podem ver que um dos maiores símbolos dos judeus é a estrela de Davi, porque foi um momento de maior expansão, de maior grandeza, de maior riqueza do povo de Deus. Foi por meio do reinado de Davi. Depois que Davi passa, nenhum outro rei conseguiu tanto domínio territorial, tantas conquistas quanto foi nos dias de Davi. Então, em síntese, aquilo que Deus tinha dito para Josué lá atrás, que há muita terra a ser conquistada, aquilo que Deus tinha dito também
para os homens de Deus, lá em Juízes, quando eles perguntam quem será o primeiro a atacar os cananeus, e a resposta que Deus dá, que é a tribo de Judá, o grande significado, ou melhor, a grande resposta acontece. Talvez você esteja me perguntando agora, mas pastor, onde o senhor quer chegar? Aonde o senhor quer chegar? Vocês se lembram o que significa de fato Judá? Semana passada nós citamos várias vezes. Vocês se lembram? Adoração, louvor, exaltado, exaltação. Ou seja, desta vez louvarei o Senhor. A palavra Judá tem essa raiz que nos leva a adorarmos a Deus, a exaltarmos a Deus, mais desta vez, mais nesse momento, mais nessa etapa da nossa vida. E Deus diz para os seus servos lá em Juízes, quando eles perguntam, quem irá na frente? A tribo de Judá é a resposta. Deus está dizendo para o povo de Deus, é o louvor, é a adoração que tem que ir na frente. E é interessante que ao ler o capítulo 1 e o capítulo 2, e até o próprio capítulo 3 de Josué, ou melhor, de Juízes, a gente nota uma coisa, que a tribo de Simeão alia-se à tribo de Judá e eles batalham e vencem. Porque a leste do Jordão ficavam 2,5 tribos, e a oeste do Jordão ficavam 9,5 tribos. Olha que interessante. Somente Simeão e Judá vencem, porque Simeão se une a Judá, e Judá vai à frente e luta contra os cananeus e vence. Mas se você for ler, e deixa aqui uma lição de casa para você, ler o capítulo 1 de Juízes, você vai ver que mais nenhuma outra tribo venceu. Porque os únicos que se realmente deram atenção à palavra de Deus foi Simeão e o Queneu, ou os queneus, que saíram da cidade das palmeiras e foram viver com os homens de Judá. Fora isso, dessas 9,5 tribos, só essas 2 tribos tiveram êxito, porque colocaram Judá na frente. Manassés não colocou Judá na frente. Efraim não colocou Judá na frente. Zebulon não colocou Judá na frente. Asser, Naftali, Dan também não colocaram Judá na frente. E também as 2,5 tribos a leste do Jordão também não colocaram Judá na frente. E se vocês forem ver o desfecho da história de Juízes, é um desfecho de vitórias e derrotas, mas é um ciclo inacabado. Mas passam-se alguns séculos, quase 4 séculos, e Deus escolhe um pastorzinho de ovelhas, que vivia na sua mão com uma funda e pedras, e faz dele o novo rei de Israel. E ele, agora como rei de Israel, conquista as terras. Hoje eu não tenho dúvida que Deus vai sacudir a sua estrutura, como sacudiu a minha. Sacudir, porque, irmãos, ainda nessa introdução, deixa eu dizer uma coisa aqui que é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é simplesmente maravilhoso. Deus sempre deixa pistas nas Escrituras, pistas, para que a gente siga essas pistas e vá se aprofundando nos seus ensinos. E quando a gente nota esses ensinos, meu irmão, o nosso coração é presenteado por Deus, porque são pistas sagradas. São pistas sagradas de uma vida ímpar. E Deus fez questão de fazer assim conosco, porque coisas, eu diria, fundamentais, Ele revela de forma, eu diria, escandalosa. Por exemplo, Deus é o soberano, o único e o maior ser de todo o universo,
e Ele deseja ser adorado. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós somos pecadores e precisamos se arrepender e entregar a nossa vida ao Senhor. De tudo isso, Deus deixa de uma forma muito clara nas Escrituras. Não há dúvida disso. Não há nenhuma dúvida nossa a esse respeito. Mas essas pistas Deus deixa de propósito, porque remete à ideia, sabe do que, irmãos? Da nossa busca, do nosso desejo, do nosso anseio de buscá-lo, de aprender com Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Bem linda. Você já se sentiu que está trabalhando muito e que você não está conseguindo realmente satisfação no seu trabalho? Você já se sentiu assim, inclusive no reino de Deus? Trabalhando tanto, fazendo tanto, e parece que não fecha o ciclo, sempre falta alguma coisa? É assim mesmo, viu? Vai faltar, porque o trabalho não vai preencher esse ciclo. O trabalho não vai preencher. Você já se sentiu muitas vezes cansado, mesmo fazendo a obra de Deus? Porque muitas vezes a obra de Deus vira para nós algo pesado. E aí eu te pergunto, era para ser pesado? Deveria ser pesado? Então nessa noite eu não tenho dúvida que Deus Ele vai sacudir a sua estrutura e a minha, porque Deus tem sacudido a minha estrutura com relação a isso, porque muitas vezes está sobrando o trabalho, e é como se Deus estivesse dizendo: filho, não é trabalho que eu quero, filha, não é trabalho que eu quero. Trabalhar é honroso e é importante, inclusive para Deus na obra dele. Aliás, o trabalho é sagrado, mas o trabalho não é tudo. O trabalho não é tudo. O título da minha mensagem é Um Adorador, o Maior Conquistador. Um adorador foi o maior conquistador. Em primeiro lugar, quero falar um pouco com vocês sobre essas pistas maravilhosas que estão nas páginas da Bíblia. Lembram que dias atrás eu preguei sobre os dois grandes valentes que passaram pelos 40 anos no deserto e agora, mesmo velhos, eles têm vigor? Lembram dele? Um era o próprio Josué e o outro era Calebe. E aqui fica uma pergunta: de que tribo era Calebe? Calebe era da tribo de Judá. Josué não é da tribo de Judá. Josué é da tribo de Efraim. Mas Josué vivia adorando a Deus na porta do tabernáculo. Josué era um adorador. Quando Moisés subia para o monte, ele ia atrás até onde ele podia e ali ele ficava. Quando ele está para conquistar Canaã, o Senhor aparece para ele e a ordem do Senhor foi: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é sagrado. Josué não era da tribo de Judá, mas Josué era um adorador. Vai guardando isso, meu irmão, vai guardando isso no seu coração. Agora aqui no livro de Juízes, Deus fala para o povo dele: Judá tem que ir na frente. O louvor tem que ir na frente. A adoração tem que ir na frente. Canaã só se conquista quando Judá vai na frente. Canaã é lugar de adoração ao Senhor. Ó, queridos irmãos, vai guardando essas pistas sagradas que as páginas da Bíblia nos deixam. Lá em Juízes capítulo 3, não precisa abrir, no versículo 7, Deus permite com que o povo de Israel passe por maus bocados e eles clamam a Deus. Deus levanta o primeiro juiz. Quem era esse juiz? Otoniel. Ele também
era da tribo de Judá. O primeiro juiz de Israel era da tribo de Judá. Será coincidência esses detalhes? Será que Deus deixa assim apenas por acaso? Não, meus irmãos. Deus está aqui marcando a história do seu povo, dizendo: olha, o louvor tem que ir na frente de todas as coisas. A adoração tem que ir na frente de tudo. E aí Deus então levanta esse garotinho, pelo qual eu falei que é o grande conquistador, que é o rei Davi. O rei Davi, irmãos, antes de ser ungido rei, guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Ele foi ungido rei por Samuel, mas ele foi agraciado por Deus antes de Samuel. Por quê? Porque ele foi ungido como rei, mas não foi à toa que ele foi ungido como rei, porque antes de ser ungido como rei, ele já era um adorador. Lembram-se? Ele era alguém que cantava nos campos, ele era alguém que adorava o Eterno. Mas quem ele era? Era mais uma pessoa qualquer, mais um garoto qualquer. Quem sabe que tocava mais um instrumento qualquer, mas havia uma diferença extraordinária na vida desse garoto, porque as músicas que ele cantava, não cantava para si, não cantava para alegrar os outros, cantava para tocar e alegrar o coração de Deus. E quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe o adorador. Guarda isso, meu irmão, isso é muito forte. Ele era da tribo de Judá, mas ele fazia valer a tribo de Judá como a essência da sua vida. Antes de vencer Golias, isso é fantástico, amados, isso é fantástico. Ele já tinha destaque entre o seu povo, porque certa ocasião o espírito maligno entrou no rei Saul, e a primeira pessoa que chamaram foi ele, porque quando ele tocava, alguma coisa sobrenatural acontecia. E para aliviar Saul, ele foi convidado a tocar. E ele tocava, e a Bíblia diz que o espírito maligno que estava sobre Saul batia em retirada. Perceba quem ele era. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era um entregador de comidas. Porque quando seu pai manda levar comida aos seus irmãos que estavam no exército, no campo de batalha, ali na frente de Israel, ele fazia que papel de entregador. Ou, como se diz nos nossos dias, um motoboy. Simplesmente uma pessoa simples. Mas ele não era essa pessoa simples. Ele tinha uma profissão simples. Ele tinha tarefas simples. Quem sabe nas suas mãos ele segurava um instrumento simples, mas o coração dele não era simples. O coração dele era diferente. Ele adorava o Eterno, ele glorificava o Eterno. E quando ele começava a cantar, e quando ele começava a tocar, coisas diferentes aconteciam. Por quê? Porque Deus contemplava aquelas palavras, aquelas melodias, e a presença de Deus era notória sobre todos. Olha que coisa fantástica. Quando ele se torna um soldado já, e que as mulheres cantam e fazem menção das conquistas dele, foram as mulheres que mostravam a grandeza dele. Mas ele em si não discursava sobre ele. Davi não gloriava nele, ele gloriava no Senhor. Ele não se gloriava nas suas conquistas. Olha que interessante, irmãos. Olha que pérola. Qual é o salmo que Davi faz menção da vitória dele sobre Golias? Tem? Não tem, né? Interessante. Vem cá, e se fosse nos nossos dias? Vocês acham que não iam ter músicas falando sobre a vitória de Davi contra Golias, aonde ele derrota um gigante filisteu, simplesmente com uma funda e uma pedra?
uma façanha sobre-humana. Davi não se gloriava nele próprio, nas suas conquistas. Quando alguém falava de alguma conquista, era alguém dizendo dele, não ele mesmo falando dele próprio. Quando ele se torna rei de Judá, e depois de alguns anos, ele se torna rei de Israel, qual é o salmo de Davi, em que ele menciona a grandeza de Deus na vida dele, por ter colocado ele como o grande rei de Judá no lugar de Saul? Tem? Não tem. E no lugar como rei de Israel, tem um salmo que descreve isso? Também não. Por que não? Porque ele não olhava para as suas conquistas, ele não olhava para as suas realizações. Os olhos dele estavam em adorar o maior objeto do seu amor. Quem era o maior objeto do seu amor? Era o próprio Eterno. Davi não tinha valorização própria, no sentido assim, eu vou fazer um salmo descrevendo as minhas grandezas, as minhas vitórias, ou quando ele derrota os filisteus a pedido de Saul, para casar-se com a filha de Saul. Ele não fez nenhum salmo falando sobre isso. Nota, queridos, Davi, quando ele menciona ele nos momentos de crise, nos momentos de angústia, nos momentos de terror. Mas nesses momentos ele não está apenas fazendo um desabafo, ele não está ali sentando no divã do Senhor e dizendo algo a Deus como um grande terapeuta. Ele está se rasgando diante de Deus, mas sobre todas as coisas ele está engrandecendo o Senhor, adorando o Senhor. Quando ele foge de Saul, quando ele fica foragido, se sentindo um marginal, ele escreve salmos, porque ele está vivendo um caos. Mas quando você vai olhar os salmos de Davi, ele pega todo esse caos, e a síntese desses salmos são: eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, Senhor. Deus coloca ele como rei, e agora ele tem as suas batalhas e tem as suas lutas, e muitas vezes ele escreve, e quando ele escreve se rasgando diante de Deus, ele não está fazendo como a maioria de nós, e aqui me incluo também. Muitas vezes, irmãos, a gente confunde muito murmuração com a rasgar o coração. A gente confunde muito isso. Davi, ele não murmurava. Na grande maioria das vezes, pelo menos, nós não notamos isso nas Escrituras. Ele rasgava o seu coração. Rasgar o coração é legítimo. Chorar diante de Deus é legítimo. No momento de angústia, no momento de pranto, no momento de sofrimento, é legítimo dizer tudo aquilo que nos leva ao sofrimento, apresentar diante de Deus. Isso é legítimo. E era isso que Davi fazia. Mas ele fazia isso não como um murmúrio, dizendo: Deus, onde o Senhor está? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou agora vendido, largado, abandonado, e eu estou aqui, Senhor. Do que me adianta te seguir? Não, ele não fazia isso. Isso é murmuração. Davi se rasgava, Davi se lançava diante de Deus, se quebrantando, mas em meio a tudo ele ainda dizia, no meio das suas palavras, da sua poesia, da sua canção, ele dizia: Senhor, eu ainda confiarei em Ti, eu ainda esperarei pela Tua salvação. O Senhor é o meu castelo, é o meu baluarte, é o meu refúgio, é a minha pedra de segurança. Tu és o meu pastor e eu sei que o Senhor vai cuidar da minha vida. Davi, então, ele não era alguém que murmurava, mas ele era alguém que adorava em meio à dor. Mas ao mesmo tempo, quando ele adorava de uma forma diferente de nós. Não era glorificando as nossas virtudes, mas era exaltando aquele que realiza maravilhas na vida do seu servo e no meio do seu povo. Sabe, amados, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que fazer menos,
e a gente tem que adorar mais. Quem adora a Deus e adora de todo o coração, Deus se encarrega de trabalhar por esses adoradores. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta de todo o coração. O que você e eu fazemos muitas vezes? Trabalhamos muito, inclusive para Deus? Quem sabe cantamos muito? Mas e a nossa adoração? Ela é muito? Ou ela é pouca? Porque cantar é uma coisa e adorar é outra. Como deve ser, segundo a vida desse grande servo de Deus? Como que Davi vivia? Qual era a pauta prioritária da sua vida? O que encabeçava como foco principal na vida dele? Era adorar muito, o tempo todo. Possivelmente ele cantava o necessário e ele trabalhava o necessário. Responda no seu coração. Como que anda a sua vida com Deus? Tem tido harmonia na sua vida? Ou te falta harmonia? Porque quem adora muito, faz sempre o necessário e faz sempre na medida de Deus. Quem adora muito, descobre um dos segredos mais lindos da sua vida, que é essa vida em harmonia e em intimidade com Deus. E eu vejo isso na vida de Davi. Davi era essa pessoa que não perdia tempo para adorar a Deus. Tudo era um motivo para ele exaltar e engrandecer a Deus. Tudo. Se as coisas estavam boas sobre a vida dele, ele adorava a Deus. Se as coisas estavam ruins sobre a vida dele, ele arrumava um tempo para fazer uma poesia, fazer um hino, e mesmo assim adorava a Deus. Se ele cometia um grande delito, um grande pecado que o fazia sofrer, mesmo em meio à vergonha, ao sofrimento, ele ainda assim procurava discernir o coração dele, e daquele momento fazia o quê? Uma poesia para Deus, uma poesia de restauração. Davi era essa pessoa que colocava a adoração como a coisa mais urgente e mais necessária da sua vida em tudo. Ele não colocava a adoração em segundo plano. E ele não colocava o trabalho, inclusive para o reino de Deus, em primeiro lugar. Ele colocava Deus em primeiro lugar e ele adorava a esse Deus bendito sobre todas as coisas. Muitas vezes na nossa vida, a gente está tão ansioso, irmão, querendo fazer tanta coisa. E Deus, Ele está querendo dizer para nós sempre e o tempo todo: filho, menos é mais. Faça menos e adore mais. Faça menos e adore mais. Porque fica uma pergunta: por que temos essa necessidade de querer fazer mais o tempo todo? Como se a redenção do planeta dependesse de nós. Nós somos servos, Jesus é o Redentor. Ele é o objeto da nossa adoração. E nós somos os servos e o objeto para adorá-lo. Sobretudo. Sobretudo. O adorador geralmente vê coisas que ninguém vê. Sabia disso? O adorador contempla coisas como ninguém contempla. Por que ele tem essa grandeza de contemplar e enxergar coisas na qual a maioria não vê? É simples, irmãos. Porque ele ajusta a sua vida em harmonia com o eterno. E aí ele começa então a viver a vida intensamente. E ele descobre coisas que ninguém descobre. Porque, irmãos, correndo a gente não descobre coisas importantes. Ansioso a gente não descobre coisas importantes. Muito atarefado você não se concentra nas coisas mais importantes.
É por essa razão que ele conseguia fazer as suas poesias, porque ele tinha essa habilidade de realmente notar o agir de Deus nas mínimas coisas. Ele conseguia, por exemplo, como é no Salmo 23, se enxergar como uma ovelha, mesmo ele sendo um pastor, e ver o Deus eterno como o supremo pastor, mesmo ele sendo um simples pastor. Ele conseguiu ver Deus como o supremo pastor do seu povo, e o seu povo como esse grande rebanho da existência de Deus. Por que ele conseguiu enxergar isso? Porque ele tinha essa consciência do que? De literalmente gastar tempo no que é mais importante. O adorador, queridos, ele tem uma atitude contemplativa. Ele contempla as coisas. Uma pessoa ansiosa não sabe contemplar. Uma pessoa atarefada demais não sabe contemplar, porque não dá tempo, tem muita coisa para fazer. Mas um adorador, ele é um contemplador. Ele vê as estrelas, ele vê o sol, ele vê a lua, ele vê o mar, ele vê a terra, ele vê uma criança que chora, uma mãe que amamenta, ele vê a vida. Por quê? Porque ele está em harmonia. E está em harmonia com quem? Com aquele que o criou. Sabe por que muitas vezes a gente perde essa harmonia, irmãos? Que a gente está trabalhando muito e está adorando pouco. Muitas vezes Deus está dizendo para a gente: meu filho, minha filha, faça menos e adore mais. Davi é essa pessoa que realmente consegue, irmãos, conquistar Canaã, expandir os territórios de Canaã. Mas em segundo lugar, eu quero falar aqui para vocês que a maior conquista de Davi não foi os territórios em Canaã. Sabia disso, irmãos? Não foi. Isso foi o resultado da maior conquista. Em segundo lugar, a maior conquista de Davi foi ter conquistado o próprio coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Conquistar o coração de Deus? Eu sei que você foi conquistado por Deus. Deus te conquistou. Mas agora, Deus quer nos ensinar a nós conquistarmos o coração dEle. Talvez você seja uma pessoa muito habilidosa, muito dedicada, já conquistou dinheiro, prestígio, fama, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conquistou o coração do seu amado? Você já tocou no coração de Deus? Perceba, Davi, antes de expandir a terra, porque, irmãos, essas últimas duas mensagens que eu preguei, hoje é a minha terceira, sobre conquistar, ela pode ser um grande engodo para a gente. A gente muitas vezes olha o objeto, a terra, a posse, os bens, a igreja, os prédios, tudo isso é secundário, queridos. É por isso que Davi foi esse grande conquistador. E ele marca a história do povo de Israel, se tornando o grande rei. E depois o próximo grande rei que supera ele é Jesus. Nenhum outro rei triunfou tanto no Velho Testamento quanto Davi. Por quê? Porque os olhos dos reis ficavam nas coisas, enquanto os olhos de Davi estavam na pessoa de Deus. A maior conquista de Davi foi conquistar o coração do Pai. Por isso que no Novo Testamento fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
Davi conseguiu conquistar o coração de Deus, conquistar o sorriso de Deus, conquistar a satisfação de Deus. E diante disso, irmãos, as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha como a gente vive uma crise imensa, eu diria, nos nossos dias, tão capitalistas. Alguns pastores vão falar capitalistas. Tem tudo a ver essa definição. A gente está preocupado com objetos, com coisas, com posses. Mas Deus, nas páginas da Bíblia, deixa pistas que Judá tem que ir na frente. Ó, meu irmão, olha como vive o ser humano. Nessa pandemia, por exemplo, é um divisor de águas na nossa vida. Quantas são as pessoas que acumularam tantas coisas, não desfrutaram e de repente estão vendo seus entes queridos partir, simplesmente porque acumularam coisas e não acumulou um coração adorador. Perceba, a nossa natureza humana faz com que o ser humano deseje ser rei. E o rei deseja se tornar Deus. Não é assim? Essa é a síntese do ser humano. Queremos muitas vezes famas, queremos muitas vezes sucesso, queremos muitas vezes posse, queremos muitas vezes conquistar, dominar. E aí a pergunta que ecoa da Bíblia é: para quê? Se essa morada que você tem, e aqui é a principal, não é aqui. Até parece que Deus nos proíbe termos uma vida bem-sucedida. A gente faz uma confusão achando que ter uma vida plena, uma vida abundante, ela vai ser só no espírito. E por isso que a gente tem que dar as prioridades carnais, humanas, e ir atrás de tudo isso como se isso fosse a última coisa. Não é. E é por isso que nós temos esse vazio muitas vezes buscando tanta coisa. Por quê? Porque, irmão, as coisas materiais não vão preencher o teu coração. As posses, a riqueza, o status, o título, nada disso vai preencher o teu coração. Quem vai preencher o teu coração é somente o Senhor, somente Ele. Quando você o adorá-lo da forma pela qual Deus deseja com que você e eu façamos. Porque essa síndrome humana nada mais é do que a nossa deformidade, irmãos. O homem quer ser rei e o rei quer ser Deus. Mas perceba como Deus, sendo eterno, deixou a sua glória e majestade de rei e se tornou homem. E como homem morreu numa cruz para que pudesse salvar a todos nós. Porque Jesus caminha na contramão, porque Jesus é o grande exemplo no Novo Testamento de adorador. Assim como Davi foi esse conquistador, que conquista as terras, não porque ele conquistou as terras, mas porque foi a vocação dele, irmãos. A vocação dele. Jesus é o maior adorador do Pai, de Deus, de todo o universo. Por isso que ele redime o universo. Por isso que Jesus conquista todas as coisas, vence em todas as demandas nessa terra e inclusive no mundo espiritual. E é por isso que ele está com o governo sobre todos os governos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, porque Ele adorou o Pai, e Ele cumpriu a vontade do Pai. Pode ver que Jesus veio aqui a essa terra como homem, fazer a vontade do Pai, glorificar o Pai. Perceba, e Jesus era de que tribo, irmãos? Da tribo de Judá. O louvor indo na frente, a vida e a obra que Jesus tinha era glorificar o Pai, exaltar o Pai, bendizer o Pai, cumprir a vontade do Pai. Queridos, uma outra coisa, olha como nós vivemos no meio de um grande conflito. Um grande conflito. A pessoa se converte, ela ouve um evangelho errado, sintético, e aí ela é um operário e ela diz assim para ela mesma: não, eu vou ser o dono dessa empresa. Ou senão aquela pessoa se converte e fala assim: não, a partir de hoje eu vou ser cabeça e não vou ser mais cauda.
e aí começa a misturar todas as coisas e declarar uma fé burra e estúpida. Prestem atenção, irmãos, no exército tem um general, depois vem uma cadeia de comando. O exército não é de generais, não existe isso. Já parou para pensar nisso? São questões de papéis, irmãos. A gente vive isso, o irmão não estudou, o irmão não foi dedicado a vida toda, agora ele se converte, ele quer se tornar, ele é faxineiro da empresa, ele quer se tornar o dono da empresa. Eu não estou dizendo que ele não pode, meu irmão, mas olha, ele mistura as coisas, a conquista para ele é nessa terra. E é por isso que tem um monte de gente frustrada e desviando-se, porque eles não entenderam o que é conquista. Deus não está dizendo que o trabalho dele como faxineiro ou como mulher doméstica, isso é irrelevante. Não, meu irmão, aprenda isso. O trabalho é sagrado, é nobre, seja o trabalho que for. Um soldado, mesmo estando no último escalão, se essa é a vocação dele, ele pode ser o melhor soldado da vida dele. Ele não precisa se tornar general, mas ele pode se tornar o melhor soldado da sua existência. Sabe, meus irmãos, essa confusão que a gente cria em nós é porque a gente pensa que conquista é aqui, é para hoje, é para agora. E a conquista que Deus está esperando de nós é: se torne o maior e o melhor adorador de Deus na sua existência. Sabe, meus irmãos, a gente tem um desejo, todos nós, de nos tornarmos o melhor de nós mesmos, darmos o melhor do nosso potencial. Talvez você já parou e pensou sobre isso. Como eu gostaria de dar o melhor do meu potencial? Como que eu faço? A resposta de Deus para você é: põe ajudar na frente. Se torne um adorador. Se torne um adorador. Davi se tornou rei porque foi a vocação dele, mas antes de ser rei, ele sempre foi um adorador. O coração dele pulsava sobre essa questão, ele não abria mão sobre isso, ele não deixava de ser um verdadeiro adorador de forma nenhuma. Por isso ele se tornou na melhor pessoa e atingiu o máximo do seu potencial. Querido, Deus não está esperando que você se torne, quem sabe, um pastor e um missionário. Nessa noite Deus quer que você se torne um grande adorador, uma grande adoradora. Porque quando você fizer isso, naturalmente você vai entender o quê? Que Deus tem um propósito para a sua vida. Que essa é a maior conquista que Deus reservou para você. Que essa é a maior conquista que vai te desenvolver o máximo do seu potencial. Você já parou para pensar? Quantas são as vezes que a gente quer ser como o outro, cantar como o outro, pregar como o outro? Meu irmão, Deus não está preocupado com isso, isso é coisa da nossa vida. Termos alguém como espelho para a gente aprender, para a gente seguir os passos é muito bom, mas Deus nessa noite quer que você se torne o melhor de você mesmo. E como você faz isso? Põe ajudar na frente. Ainda desta vez eu o adorarei. Pedro não quis ser melhor que Paulo, Paulo não quis ser melhor que Pedro, João Batista não quis ser melhor do que os profetas. Eles eram adoradores, e o adorador, ele encontra isso, ele encontra essa harmonia. Por quê? Porque olha que interessante, irmãos, quando nós adoramos a Deus, esses dias nós estávamos numa reunião, eu e alguns pastores, e o pastor Elias comentou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que no meio do barulho, quando desejamos nos concentrar, nós isolamos os barulhos, seja do carro, seja ruídos, vozes. Mas se há música, nosso cérebro não consegue isolar a música. A música cantada e a melodia tocada são fatores que
nosso cérebro não consegue desligar. Pelo menos não consegue tentar. A gente precisa se literalmente desligar aquela música para a gente voltar a ter uma reflexão como desejávamos, sem ruídos. Podem ver o que fazem essas músicas vulgares. Muitas vezes não sai da cabeça. Uma musiquinha, uma letra, fica ali martelando, você quer pensar outra coisa, a musiquinha. E eles fazem isso de propósito, eles sabem dessa construção que atinge. Quantas vezes isso acontece conosco? Alguém cita a música e fica ecoando nos nossos ouvidos. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso agora? Não sei se você já parou para pensar. Eu gostaria de te ensinar algo muito importante. Quando você se torna um adorador, você não consegue adorar de uma forma correndo. Até porque para você adorar a Deus, você tem que se concentrar. Você tem que gastar tempo. Você tem que memorizar o que você está cantando. Você tem que cantar no tempo da música. Você tem que imaginar a melodia. Perceba, muitas vezes na nossa vida tão acelerada, a gente está sofrendo tanto por causa de tanta coisa que a gente faz, e Deus está dizendo para a gente: filhos, menos, faça menos, se preocupe menos, corra menos, e adore mais a partir de hoje. Porque Davi, irmãos, para ele compor um hino, e você aqui que é poeta sabe disso, você tem que rascunhar, escrever, reescrever. Você tem que se concentrar. Depois você tem que colocar uma melodia, você tem que ensaiar. Ou seja, são horas de treino. Para nós que não somos poetas ou não somos músicos, nós quando pegamos uma melodia, uma poesia de alguém, ou quem sabe um poema, a gente precisa lê-lo com atenção. Você precisa de tempo, você precisa de pausa. Você precisa de contemplar aquele momento. Perceba, irmãos, a adoração, ela te faz mergulhar numa nova fase da sua vida. Qual é a fase? Nas águas de Deus, nas águas do Espírito. Você sai da correria do dia a dia. Porque, irmãos, até na oração a gente maqueia, né? A gente maqueia a oração. Vocês já notaram? Muitas vezes a gente vai orar pela comida, está orando por uma outra coisa, quando você vai ver, você nem percebe que é pela comida que você está orando. Você está orando para dormir, você está orando por outra coisa, porque você virou meio reza, a oração virou reza. Até a oração não era para ser assim, a oração tem que ser contemplativa. Você tem que dizer e saber o que você está dizendo, diante de quem você está dizendo, com tempo. Você não consegue orar correndo, você pode orar correndo se é uma emergência. Mas não é o caso na maioria das vezes. E por que a gente ora correndo, ora na condução, ora dirigindo? Porque está faltando tempo no quarto, na adoração. E aqui isso é fantástico, irmãos. Porque quando você mergulha nesse momento de sendo contemplativo, você desacelera. Você desacelera. Porque agora você precisa de tempo para fazer isso. E isso que é magnífico, irmãos. Alguém que adora, ele desacelera para a vida, mas ele acelera para Deus. É impressionante. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Muitas vezes a Bíblia se torna um livro enfadonho para você? A oração se torna algo mecânico para você? A resposta é: põe Judá na frente. Porque o adorador, irmãos, ele tem sede de Deus. Ele necessita ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. O adorador, invariavelmente, ele vai à Bíblia, porque ele não consegue ficar sem a Bíblia. E o adorador também tem sede de oração, porque ao mesmo tempo, quando ele clama, ele suplica, ele adora, mas ele também deseja orar, ele deseja chorar.
E é por essa razão que a leitura bíblica e a oração, ou as práticas sagradas para o adorador, se torna muito mais fácil, leve e agradável. Por quê? Porque é prazeroso, porque há uma sede que transcende. Sabe, irmãos, aquela ideia de que a gente tem que forçar o irmão a estar na igreja, porque senão o irmão dizia, não, irmão, o irmão que precisa ser forçado, ele já está em tese meio desviado. Por quê? Porque ele perdeu o principal. Judá já não está mais na frente da vida dele. E se Judá não está mais na frente da vida dele, ele não vence mais batalha nenhuma. Logo, tem data de validade essa vida cristã. Por isso, meu irmão, põe Judá na frente, põe a adoração na frente, e naturalmente você vai ter sede de Deus, fome de Deus, sede de comunhão, vontade de viver em comunhão. Por quê? Porque é assim, Deus nos desacelera dessa vida. Deus vai fazendo com que essa preciosidade chamada adoração seja algo marcante na nossa vida. Nós costumamos dizer, até de forma clichê, que a adoração ela é libertadora. Já notou isso? A adoração é libertadora. A música é terapêutica, guarde isso, irmãos. A música ela é terapêutica, mas a verdadeira adoração ela é de fato libertadora. E por que ela é libertadora? Porque quando você adora a Deus de todo o seu coração, você invoca quem? O amado da sua alma. E quando o amado ouve você e eu o invocá-lo, ele vem. E quando vem o Eterno, o Pai das luzes, o Todo-Poderoso, não tem escuridão que se mantenha, e por isso que tudo cai por terra em nome de Jesus. A adoração, irmãos, ela é algo tão importante na nossa vida, e ela sempre o será. Que quando Jesus foi tentado no deserto, logo no início do seu ministério, o diabo disse para ele, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, todos os tesouros, os governos, os reinos dessa terra, se você apenas me adorar. Mas Jesus disse o que para Satanás? Arreda-te, Satanás. Somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestarás culto. Querido irmão, isso que fazemos aqui, cantando, adorando a Deus na igreja, é só uma fração do que Deus deseja para todos nós o tempo todo. Quando você adora a Deus, você toca no coração de Deus. Quando você adora a Deus, você está tendo a chance, de conquistarmos o eterno. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem conquistado o eterno? Você tem conquistado ele? Porque talvez você diga assim para mim, pastor, mas será que eu preciso mesmo conquistar a Deus, conquistar o eterno? Oh, querido irmão, abra sua Bíblia comigo em Isaías 45, 22 e 23. Deixa eu te ensinar mais uma coisa aqui. Olha que fantástico. A adoração, ela não é o final de tudo. A adoração é o início de tudo. A adoração é uma linguagem divina, guarda isso no seu coração. O amor é uma linguagem eterna. O amor, Deus é amor. E quando Ele cria tudo em amor, Ele compartilha o amor conosco. Mas eu poderia te dizer que depois da criação espiritual e física de Deus, a primeira coisa que nasce na criação é a adoração. É a adoração. Os seres criados por Deus na eternidade contemplam a Deus e o agradam, e o adoram. E é por isso que eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles não se cansam, sejamos honestos, parece que é enfadonho dizer isso, mas sabe por que não é?
Porque quando adoramos a Deus, nós adentramos numa fração da eternidade. E é por isso que nós neutralizamos toda a correria. Toda síndrome do pensamento acelerado pode ser, muitas vezes, resolvidos com profundas adorações. Sim, quantos de nós corremos com tanta coisa? Eu mesmo, porque, como eu disse, essa mensagem é para mim, irmãos. Quantas tarefas eu tenho que fazer como pastor? Quantas vezes eu tenho que cuidar de tanta gente? E quantas vezes eu estou tão acelerado, fazendo tanta coisa? E o Senhor tem me ensinado: faça menos e adore mais, Raimundo. Faça muito menos e adore muito mais. Porque quando colocamos Judá na frente, é o Senhor quem pelejará por nós. É Ele quem colocará as harmonias. Trabalharemos o necessário, cantaremos o necessário, mas nós devemos adorar de forma extravagante. Talvez você pense que a adoração, ela é a última coisa que acontecerá com todas as pessoas diante do último grande dia do julgamento. Não, irmãos, aquilo lá que acontecerá, que está aqui em Isaías, que está também no Novo Testamento, e eu quero ler agora Isaías 45, 22, 23. Voltem-se para mim. Isaías 45, 22 e 23, diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Ou como diz o Novo Testamento: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecer o senhorio de Cristo, todos irão, inclusive os demônios. Essa expressão de Filipenses 2, que toda boca confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor, até os demônios farão isso, porque reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus é o soberano, até os demônios fazem isso, até Satanás faz isso. Agora, adorá-lo somente faz quem é filho. Somente adora Deus com livre e espontânea vontade, querendo conquistá-lo. Somente faz isso quem é filho, quem é filha. Nessa noite, Deus, Ele deseja com que você e eu, meu amado irmão, minha amada irmã, o adoremos. Que você possa dar espaço para o Senhor de todo o seu coração. Que você possa realmente fazer de Deus o seu tudo, o seu grande arrimo, aquilo que é de mais precioso na sua vida. Concentre-se em ser o melhor adorador de sua vida. E os inimigos cairão por terra. E as terras a serem conquistadas, ou sejam as suas Canaãs, vocês conquistarão. Deus procura adoradores. E eu quero acreditar que Ele nos encontrou nessa noite. Quanto maior for a sua adoração, maior será a sua fé, maior será o seu amor, maiores serão as suas conquistas, segundo os propósitos e os desígnios de Deus. Eu deixo essa palavra ao coração de cada um de vocês e quero orar com vocês agora. Quero orar porque a minha oração tem sido: Senhor, faça de mim um grande adorador. Um adorador de verdade que te conquiste, um adorador de verdade que te alegre o teu coração, um adorador que viva diante de ti.
assim como Davi, assim como Jesus, venceram todas as coisas, expandiram as terras, não pelas terras, mas porque, sobretudo, eles conquistaram, principalmente, a maior conquista de todas, que foi o coração de Deus. Que assim possamos ser cristãos que conquiste o coração de Deus, porque conquistando o coração de Deus teremos harmonia, cumpriremos o nosso papel, nos tornaremos o melhor de nós mesmos e atingiremos o máximo do nosso potencial, e não teremos cobrança nem nossa nem de ninguém. Por quê? Porque viveremos para Deus e o adoraremos, e naturalmente Ele trabalhará por todos nós. Quer se tornar um adorador? Ore comigo agora. Aonde você estiver, ore comigo agora. Se você deseja realmente crescer nessa habilidade, ore comigo pedindo: Deus, faça de mim um adorador, uma adoradora. Coloque a sua mão sobre o seu coração, onde você estiver, e diga: Deus, a partir de hoje, eu quero ser um adorador de verdade. Um adorador que realmente te glorifique como o Senhor deseja, como o Senhor espera. Eu convido o Ministério de Louvor a vir à frente. De olhos fechados, onde você estiver, pergunte para você mesmo: eu tenho sido um adorador? Eu tenho sido um cantor? Ou eu tenho sido uma pessoa repleta que tem feito muitas tarefas? Então, nessa noite, que Deus faça de todos nós adoradores. Ore comigo. Pai, eu entrego essa palavra ao coração do teu povo e te agradeço por essa palavra. Guarda ela no nosso coração, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de Josué, pela vida de Caleb, pela tribo de Judá, porque desta vez te louvarei, Senhor. Que possa ser, Senhor, essa expressão, uma expressão marcante na nossa vida, que a gente realmente siga os passos de Jesus, o maior conquistador de todos os tempos, porque Ele te alegrou o teu coração, conquistou a nossa alma. Um dia fomos conquistados por Jesus, e que essa palavra possa estar conquistando muitos corações, porque, Senhor, nós queremos, Senhor, realmente te glorificar, te exaltar, te engrandecer, mas sobretudo, Senhor, sermos adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Aos meus irmãos em casa, aos meus amigos, parentes, aonde quer que eles estejam, Pai, Senhor, mostra para cada um de nós, assim como o Senhor tem mostrado para mim, a minha necessidade de ser um adorador intenso, um adorador que te adora em espírito e em verdade, um adorador que te glorifica o tempo todo. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs a se tornarem, Senhor, adoradores, adoradoras, como foram, Senhor, os teus servos no passado. Pessoas que te tinham como o ser mais importante das suas vidas. Eles não estavam preocupados com as tarefas, com as obras pelas obras, ou quem sabe até com a canção, mas o coração deles ansiava te adorar, te invocar, vivenciar, experimentar diante da tua presença. Ó Deus, nos perdoa por tantas tarefas que fazemos. Quantas vezes queremos te conquistar com tarefas, com obras, e esquecemos que o principal de tudo é a adoração. Canaã é a terra que se conquista com adoração. Canaã é lugar de adoração. Obrigado, Pai, por essas séries de Josué, que tanto tem incendiado e inflamado a minha vida, e abençoado a minha vida, e abençoado essa igreja.
Que o Senhor continue falando aos nossos corações, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Porque, Senhor, sabemos que quanto mais adoração sobre nós, mais gratidão transborda de nós. E quanto mais murmuração há em nós, mais ingratidão reina em nós. Perdoe-nos, purifique-nos, livre-nos do ativismo das tarefas e ajude-nos, ó Deus, a fazermos menos, mas a adorarmos infinitamente mais, infinitamente melhor. Ajuda-nos a seguir essas pistas, a descobrir esses tesouros, ou, como diz a Tua palavra, a estar no conselho do Senhor. Faça de nós adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa essa palavra ao seu coração. Se esse culto foi bênção para você, compartilha com o maior número de pessoas. Ajude-nos a divulgar essas mensagens, esses louvores, porque eu não tenho dúvida que muitas pessoas estão vivendo aí com tanta tarefa que não a preenche, com tanto recurso que não o satisfazem, porque a alma do ser humano anseia por Deus. Deus deixou esse desejo em nós, de propósito, de sermos saciados e plenos apenas quando o adorássemos, apenas quando o exaltássemos. Que Judá continue indo na frente de todas as suas batalhas, porque assim eu e você venceremos, realizaremos o que Deus tem para nós e marcaremos a nossa geração. Quero dar a bênção apostólica, estenda a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Eu procurei outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor, sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Teu rio em mim e transbordei
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vai, instrumental. Vou mergulhar. Eu quero peça nessa noite, onde você estiver, peça sobre isso nessa noite. Queira beber da água dele. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Nós dizemos pra terminar, sinto fluir. Diga! Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Aí você diz assim: teu rio de vida aqui. Aplauda bem forte o nome do Senhor.